Hoje nós vamos continuar exatamente do ponto onde paramos na aula anterior. Na última aula, nós vimos que o Criador preparou a terra e conduziu os engenheiros e povos pelos filtros dos reinos da natureza para que a biologia humana pudesse se estabilizar. Corpo, estatura, sustentação da vida de maneira geral. Mas, mesmo com um corpo preparado, ainda existia um problema decisivo. Os engenheiros não sabiam como governar a matéria. Eles detinham uma grande capacidade mental, mas ainda não possuíam domínio sobre a rotina do corpo, sobre seus limites físicos, sobre o peso da vida concreta. E foi por isso que se fez necessária a multiplicidade simples, uma etapa corretiva que aconteceu para que o engenheiro pudesse habitar um corpo sem colapsar. E é a partir daí que a história avança. Antes de continuar, eu preciso fazer uma explicação breve, bem pequena, porque se eu não falar, vai dificultar um pouco o aprendizado de vocês, o entendimento sobre algo que a gente vai falar mais pra frente, que são os sistemas múltiplos. A partir de agora, a gente vai falar bastante sobre essa conformação. Então, a gente está falando de uma multiplicidade simples, né, que aconteceu ali como uma etapa inicial para a adaptação dos engenheiros aos corpos físicos, a adaptação deles à matéria, mas a gente vai estudar a evolução desse tipo de sistema para os sistemas múltiplos. Para a teoria da razão, o ser humano não é explicado como uma identidade única, fixa e estável ao longo de toda a vida. O ser humano é um sistema, e esse sistema carrega memórias ancestrais que ficam registradas no seu DNA. Não como lembranças conscientes, mas como registros profundos, muitas vezes adormecidos. Tendências, padrões de comportamento, modos de agir, medos, dons, enfim, uma infinidade de características que estão ali registradas nessa memória no DNA. E ao longo da vida, conforme as escolhas, o ambiente e até as situações que se apresentam vão acontecendo, uma memória pode surgir, ganhar força e ocupar o comando desse sistema. Por isso que se diz que o ser humano é múltiplo, porque ele existe com essa multiplicidade de consciências que, ao longo da vida, podem se expressar ou não de acordo com as situações que irão acontecer. Esse sistema abriga uma multiplicidade de registros internos que precisam funcionar sob ordem, direção e equilíbrio. Então, agora eu preciso abrir mais um parêntese aqui antes da gente dar continuidade a essa explicação da aula de hoje, porque nós estamos falando da evolução dos sistemas múltiplos. A gente ainda vai entender a constituição desses sistemas. Eles possuem cargos, funções, lugares de comando que possuem determinadas habilidades, conhecimentos e capacidades para estarem ali ocupando aquele lugar. Nós vamos entender que os engenheiros passaram a ocupar um lugar, um posto de comando que é chamado de rei, é um posto de comando dentro do sistema múltiplo, mas é importante agora a gente falar que no início não foi assim que aconteceu. Os engenheiros, no início dessa fase humana, não eram reis sistêmicos. O cargo de rei sistêmico é o mais alto que pode haver dentro de um sistema comum, certo? É importante a gente falar sobre isso agora, mais pra frente eu vou continuar essa explicação, mas a minha intenção aqui é que vocês compreendam que no início da sua trajetória os engenheiros não ocupavam ainda esse cargo de rei sistêmico. Por que que eles não ocupavam? A gente pode até pensar, mas ele tinha mais capacidade mental, é um posto de comando de todo o sistema. Só que naquele momento não era o aprendizado necessário. Ele precisava primeiramente aprender dentro do sistema múltiplo a ocupar aquele sistema, a estar na matéria, a aprender a lidar com o corpo. Por isso mesmo que eles não ocupavam esse cargo de rei. O Criador estava priorizando quem tinha estabilidade para governar aquele corpo. Ou seja, qual é a necessidade do momento? Então, o líder vai ser aquele que sabe mais sobre aquela necessidade, sobre aquele conhecimento que é necessário para a evolução desse sistema humano inicial, rudimentar, digamos assim. Por isso mesmo, no início, os engenheiros ocupavam postos mais simples, no que nós chamamos de cortes do sistema. E, naquele momento, quem comandava o trono do fazer, que é o trono da rainha, nós denominamos de rainha, é o trono responsável pela execução da vida na matéria,
era um representante do povo puro, do povo imaculado. Quando o texto fala de povo puro, povo imaculado, ele não está se referindo a nenhuma questão moral. Ele se refere a um representante do povo, daqueles povos que não foram contaminados pela energia da ilusão. Pela lógica, esse povo tinha uma vantagem mais objetiva. Ele já estava adaptado à matéria, ao corpo físico. Então, o Criador coloca esse representante do povo no trono do fazer, não como um prêmio, mas como uma medida de estabilidade, para que aquele sistema tivesse uma maior probabilidade de sucesso. Para garantir que o corpo funcionasse, que a vida física se sustentasse e que ele tivesse mais condições de evoluir na Terra. Então, não era nenhuma questão de merecimento nesse período. O que estava sendo avaliado era a função, a necessidade do momento. Naquele estágio da humanidade, era isso que importava, a função e a adaptação ao corpo. Então, o texto também traz uma informação muito importante para a gente, que o sistema comum, como nós conhecemos hoje, não nasceu pronto. Ele não tinha o trono do príncipe, ele não tinha o banco do povo, que são elementos que nós iremos estudar mais adiante. Mas é importante a gente frisar isso, que o sistema comum foi construído ao longo do tempo. A primeira preocupação foi estabilizar o corpo, o básico, né? Rotina, equilíbrio, controle. Depois, ao longo de milênios, essa estrutura foi ficando mais complexa. Tronos mais definidos, cargos, funções, cortes sistêmicas, então houve toda uma estruturação que aconteceu após a própria experiência dos engenheiros e povos na matéria. E aconteceu, é claro, como com qualquer estrutura viva. Nós sabemos que a gente vai evoluindo ao longo da nossa caminhada, que o próprio corpo humano ele é resultado de uma evolução que aconteceu, né? Então a gente tem o polegar opositor, que permitiu a gente fazer esse movimento de pinça. Então isso aqui foi uma evolução tremenda para os seres humanos, para que a gente pudesse viver como a gente vive hoje, com a coordenação motora fina, capaz de realizar proezas. Então, da mesma maneira, foi acontecendo internamente à medida que nós íamos evoluindo, enquanto sistemas. Não se cria um sistema complexo do dia para a noite. É necessário, é claro, uma maturação. E é por isso que demorou cerca de 4.000 anos para que esse sistema múltiplo, o sistema comum, se estruturasse como nós o conhecemos hoje. Após esse longo período de preparação, aconteceu a virada. E que virada foi essa? Quando os engenheiros se elevaram e provaram a sua capacidade, tornando-se reis sistêmicos. Isso era inevitável, porque a sua capacidade mental, ao longo do tempo, os faria claramente se destacar. Eu já havia comentado com vocês, agora no começo da aula, sobre o rei sistêmico. Para a teoria da razão, o rei sistêmico não é uma pessoa ou um homem no sentido comum. O rei é uma função de comando dentro do sistema múltiplo. Ele é o posto responsável por governar a ordem do sistema, organizando as decisões, mantendo a direção, ou seja, sustentando todo o caminho evolutivo. Ele é o administrador sistêmico. Então, quando o texto diz que os engenheiros se tornaram reis, é porque eles se habilitaram e tornaram-se capazes de ocupar um lugar de comando que antes eles não tinham condições. Eles aprenderam o que antes não sabiam, a lidar com o corpo, com a matéria, enfim, com a vida física, sem colapsar, sem desequilíbrios, sem agir com a força bruta da inteligência. E é a partir dessa virada que o movimento se inverte. No início, os povos ensinaram aos engenheiros a lidar com o corpo. E agora, como reis sistêmicos, eles passam a auxiliar os povos a adquirir a sua capacidade mental plena. Até chegar a este lugar de rei sistêmico, os engenheiros, em sua caminhada evolutiva, passaram a ocupar outros tronos secundários no sistema comum. Esses tronos são o trono da rainha, do príncipe e da princesa. E aqui vale salientar, é essencial entender uma regra central da teoria da razão. Ocupar um trono não é receber um prêmio, é um trabalho evolutivo pesado dos grandes. O trono é o lugar da prova prática, é onde o ser lida diretamente com o fazer,
com questões de segurança, com emoções, com a governança cotidiana. Ou seja, se o Criador coloca alguém em um trono sistêmico, em um trono de um sistema comum, ele o está colocando ali para se lapidar, para testar, para errar, para aprender, enfim, para que ele possa evoluir. E é por isso que, nesse estágio, os povos passam a viver mais à margem do sistema, como observadores, aprendendo, adquirindo a sua capacidade mental, observando o fazer dos engenheiros. Não se compara a capacidade dos engenheiros com a capacidade dos povos. É claro que eles necessitaram e rapidamente evoluíram quando foi necessário aprender a lidar com o corpo. Mas logo na sequência, os povos passaram a esse lugar de observadores para adquirir a capacidade mental que os engenheiros já possuíam. O Criador conduziu tudo como uma receita de bolo. Ele preparou a massa, juntou todos os ingredientes, colocou lá na forma para assar e esperou o resultado. Esse resultado, o tempo do bolo assando, foi de aproximadamente 5.000 anos. Só que nada disso foi improviso ou ao acaso, foi uma engenharia puramente evolutiva. Primeiro, o Criador ajusta a estatura e a biologia com os filtros dos reinos da natureza. Depois, ele cria a multiplicidade simples para ensinar os engenheiros a lidar com o corpo. Em seguida, ele estrutura os sistemas múltiplos para ajustar essa convivência interna entre engenheiros e povos. Depois, forma o sistema comum como organização definitiva. E, com o tempo, reorganiza as funções entre engenheiros e povos para que ambos consigam evoluir. Então, hoje nós avançamos exatamente até o ponto aonde a teoria da razão quer nos conduzir. Nós entendemos como a multiplicidade simples abriu caminho para os sistemas múltiplos e como esses sistemas foram se estruturando até formar o sistema comum. É claro que a gente vai estudar ao longo das nossas próximas aulas o sistema comum com bastante profundidade. No entanto, eu já quero deixar claro para vocês aqui hoje, já que nós estudamos, a sua evolução até o momento atual, eu quero falar para vocês sobre qual é a estrutura do sistema comum na atualidade. Ele é formado pelo rei, pela rainha, pelo príncipe, pela princesa e pelo banco do povo. A gente se vê na próxima aula. Até lá!